O Miguel tem 3 anos, auge da fase de descobrir as coisas. Esse período é importante para o desenvolvimento, mas também é necessário muita atenção dos pais para evitar acidentes, principalmente agora, no período de férias. O pai, Tiago, reforça a atenção na cozinha. A gente toma muito cuidado, principalmente assim com cozinha, né? A gente vai fazer alguma coisa assim pro café, no caso para almoçar, e assim, ele é curioso. Hoje, principalmente o Miguel, assim, na idade que ele tá ali muito curioso. Todas as vezes ele quer pôr a mão, mais que a gente fala que machuca, por exemplo, o fogo queima, mas ele quer colocar a mão, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A mãe ainda cita cuidado redobrado com portas e o portão. Deixar a chave de bobeira, nem pensar. Outro foco de atenção é o banheiro. E outro cuidado que a gente está tendo bastante com ele aqui em questão do portão. Chave não pode deixar, porque ele já aprendeu a abrir o portão. Então, assim, é um cuidado, é um dos maiores cuidados, que até além da cozinha, né? Eu não sei o que é pior, porque hoje em dia, né, tá tudo perigoso. E ele sair na rua sozinho, já pensou. E ele abre, então, assim, deixou a chave no portão, a gente já tem que chamar, quem que deixou, não pode deixar, porque ele abre. Então, assim, é outro cuidado que a gente tem muito com ele. E esse excesso de cuidado, ou melhor dizendo, cautela, não é à toa não. Quem tem criança em casa sabe muito bem disso. Até porque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os anos ocorrem ao menos 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. E nesse período de férias em que estamos vivendo, os acidentes costumam aumentar em 25%. Portanto, todo cuidado é pouco. O Cláudio, infelizmente, está acostumado com situações do tipo, por ser pediatra. Ele afirma que cada fase da vida oferece um risco em específico, mas que dos 2 aos 5 anos é a mais delicada, porque as crianças já conseguem se movimentar e não têm muita noção dos riscos. Crianças muito pequenininhas, até 4, 6 meses de idade, tem muito evento de quedas, de queimaduras não só com a água quente do banho, mas queimaduras da mamadeira, às vezes, eventualmente, a criança está em aleitamento misto e a água é muito quente. A faixa etária de 2 a 5 anos, talvez seja a grande faixa etária de maior risco, porque eles já têm agora um deslocamento independente, são hiperexploradores do mundo, mas não têm uma função executiva, uma noção, uma lógica de prevenção. Eles olham o mundo de baixo para cima, eles não têm uma percepção do mundo igual a do adulto. Então, ele não vê os anteparos, os riscos que podem acontecer, ele não antevê riscos. E sabe aquela velha história de deixar o filho crescidinho sozinho em casa, nem que seja por pouco tempo? O Cláudio alerta para os perigos. Para que isso aconteça, é necessário que a filha ou filho já demonstre uma certa maturidade. A gente tem que respeitar a maturidade de cada criança. Então, existem crianças de 14 anos que têm uma função maturacional bastante elaborada e outras de 14 anos que se comportam como bebês pequenos. Então, a gente diz assim, em torno de 15, 16, o ideal era crianças acima de 15, 16 anos terem a sua capacidade de autonomia e de serem mais independentes e ficarem sozinhas, elas já têm condição. Mas crianças menores já têm esse tipo de percepção e a gente precisa estimular e colocar esses valores dentro de casa para que ela tenha a sua autonomia. Lá vai alguns cuidados a mais. Deixar o bebê sozinho no trocador é perigosíssimo, pois ele pode rolar e cair. Os pais também devem ter cuidado com bebidas alcoólicas, pois perdem o reflexo e dificulta a prevenção. Cuidado com as boias, pois elas podem furar. O mais indicado nesses casos são os coletes salva-vidas. A Érica é tenente do Corpo de Bombeiros e diz que o ponto central é a prevenção. Em hipótese alguma, uma criança ou até mesmo adolescente pode ficar sem a supervisão de um adulto. O Corpo de Bombeiros orienta as crianças sempre estarem sendo supervisionadas pelos pais ou por um responsável maior de idade. Então, assim, tem aquele problema do irmão maiorzinho cuidar do menorzinho, não é o adequado. Então, sempre tem que ser um maior de idade e tem que estar supervisionando em tempo integral essa criança. As ocorrências com as crianças dentro de casa, elas aumentam nesse período de férias. Principalmente os casos de afogamento, acredito que por causa da época de verão. Então, calor, né? As crianças querem o quê? Querem brincar com a água até para se refrescar. E aí acaba ocasionando esse tipo de ocorrência.
tomar cuidado com as áreas em que possa ocorrer esse tipo de situação. Então, piscina tem que estar fechada, ou seja, a criança ela não consiga acessar aquele ambiente sem uma autorização prévia, né? Ela não pode sair correndo e se jogar na piscina, então tem que ter ali uma grade de proteção, né? Ou uma mureta de proteção. Os banheiros, né? Acontece muito afogamento ali no vaso sanitário mesmo, né? Principalmente de crianças menores até 1 ano de idade. Então, as portas sempre fechadas para esses ambientes. A gente tem bastante ocorrência na banheira durante o banho também. Então, às vezes, o pai e a mãe deixam o bebê ali, né, tomando, sabe aqueles minutinhos que deixa ali? Não pode, supervisão integral o tempo todo. Em situações de acidentes, é preciso ligar imediatamente para o 193 do Corpo de Bombeiros ou então para o 192 do SAMU para os casos clínicos. Se a emergência for um engasgo, por exemplo, é necessário aplicar a manobra de Heimlich. Como que é essa manobra? Você vai se posicionar atrás da vítima, se for uma criança já adulta, a gente considera aí a partir dos 4 anos, mais ou menos, né, até os 10 anos, e adultos também, se posiciona atrás da pessoa, uma mão vai posicionar ali na boca do estômago, a mão fechada, a outra mão cobre essa mão e vai fazer tipo um J, então para dentro e para cima, né? A intenção é o quê? É fazer com que o ar residual do pulmão expulse esse fragmento de alguma coisa que está ali interrompendo, né, a passagem de ar das vias aéreas. No bebê, né, o bebê a gente considera o recém-nascido até 28 dias e o bebê até 1 ano de idade. A gente vai fazer a manobra de Heimlich também, porém com ele no nosso antebraço. Então a gente vai posicionar ele no nosso antebraço com o rostinho para baixo. Vamos fazer 5 tapas na escápula. Depois a gente posiciona ele no outro antebraço e vamos fazer 5 compressões no tórax, exatamente na linha do mamilo. E lembra do Tiago, pai do Miguel? Ele acredita que é importante dialogar com os filhos pequenos e explicar os riscos e os cuidados desde cedo. A gente também tem que mostrar para ele o que é certo e o que é errado, né? Tem que aprender. Às vezes, muita gente, a gente só fica falando, criança é curioso. Então, às vezes, quer vir, quer conhecer, dá a mão pro pai, vem junto com o pai, sabe? Vem junto com a mãe, para você ver, aquilo ali machuca, aquilo queima. Por que não pode pôr a mãozinha? Aqui queima.